O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. A repórter Gabriela Assis conversou com o cientista político Robson Sávio para saber quais as consequências dessa decisão para o cenário político brasileiro. De acordo com o cientista político Robson Sávio, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal coloca em xeque a credibilidade da Operação Lava Jato. Obviamente, fica em xeque um monte de ações do Poder Judiciário, por exemplo, que não foram levadas a cabo porque, por exemplo, essa parte da operação, muito focada na questão da Petrobras, parece ter centralizado todas as ações da Justiça. E os outros casos de corrupção similares, por exemplo, demandarão, por exemplo, uma resposta do Poder Judiciário. Haverá pressão política para isso. Segundo o cientista político, a comunidade acadêmica debate que a Operação Lava Jato é um ponto fora da curva do processo judiciário. Se há uma especificidade nessa operação que tornou-a não somente fora do ponto jurídico, mas eventualmente eivada de excessos, isso poderá ser corrigido com repercussões em toda a operação nessa parte dirigida pela promotoria e pelo juízo de Curitiba e, portanto, com personagens como o promotor Delagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. Ainda segundo o cientista político, os fins não justificam os meios. Então é importante que as pessoas entendam consequências jurídicas e a instância máxima do Poder Judiciário que vai julgar essas consequências e eventuais excessos da operação é o Supremo, mas também há uma série de consequências políticas. Por exemplo, o ex-presidente Lula, ele estará elegível, A eleição de 2018, eventualmente tendo sido numa condição de irregularidade, ela poderia ser inclusive anulada? Então, uma série de questões que precisam de ser avaliadas. O que se sabe no momento é que a possibilidade de uma candidatura de Lula para a presidência nas eleições do ano que vem movimentam desde já o cenário político nacional. Com a eventual entrada do ex-presidente Lula no processo eleitoral, nós temos de novo a centralização de dois polos da disputa. O presidente Bolsonaro representando a extrema-direita e o ex-presidente Lula, que representa a esquerda e aglutina boa parte da esquerda. Isso, na prática, significa que o chamado centro político, inclusive o tal do centrão, que tem tanto protagonismo nos últimos dias, perdem poder. E, obviamente, esses atores do centro político, do espectro mais do centro político, terão que optar ou por apoiar alguém que hoje é identificado mais com a extrema-direita, ou apoiar, como já aconteceu quando o presidente Lula e a ex-presidente Dilma foram eleitos, o campo mais à esquerda. Então, obviamente que essa é uma das primeiras consequências, mas é claro que isso também surtirá outros efeitos, porque todos os atores políticos que podem ganhar ou perder com essa decisão procurarão a própria justiça para tentar reverter eventuais processos, questionar decisões de ministros, fazer com que essas decisões, como por exemplo a do ministro Fachin, chegue ao plenário do Supremo para uma decisão da Corte não monocrática. Então, tudo isso significará uma mexida no tabuleiro político. Não dá para a gente fazer muito previsão do que pode acontecer, mas pelas repercussões que nós observamos já logo depois da decisão do ministro, minutos depois, no tabuleiro político, a gente consegue, pelo menos, prever que essas decisões, não somente do ministro, mas da segunda turma do STF, do próprio Supremo, em relação à Operação Lava Jato e no meio político, elas terão grandes repercussões no processo eleitoral futuro. Gente, vamos falar de economia. A Providence Ação Social Arquidiocesana desenvolve um trabalho muito especial, muito bacana e atende muitas pessoas. Vamos assistir. Há mais de 10 anos, Beatriz se dedica à produção de peças que são o sonho de várias mães. A confecção cria roupas de cama, almofadas, bonecos.
tudo personalizado. Quando começou, foi uma oportunidade de dar um novo rumo à vida. Olha, no momento que eu cheguei, que eu recebi o apoio, o abraço, né, do projeto, eu tinha saído de uma separação, né, de um relacionamento de 23 anos, então eu estava assim, desolada, sem direção, sem chão, né. Foi lá que eu encontrei um apoio, né, da equipe, do grupo. Eles me apoiaram e, assim, eu já sabia fazer pintura, né? Eu trabalhava muito bem com isso, eu fazia só para o hobby mesmo. E aí, naquele momento, eu comecei a participar com outras colegas de trabalho. Ali eu fui aprendendo com elas, a passar para elas aquilo que eu sabia. E através dali, elas começaram a me retribuir também de alguma forma. O apoio para empreender veio do projeto Economia Popular Solidária, oferecido pelo Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de BH. Hoje, 34 grupos são diretamente atendidos pelo VEASPAN. Nos fóruns mensais, mais de 2.000 pessoas participam de palestras e oficinas. Uma vez por mês a gente reúne esses representantes dos empreendimentos, né? Cada empreendimento é formado por no mínimo 3 pessoas para garantir essa democratização dos grupos, né? E a partir dessas reuniões a gente faz então formações que vão desde oficinas de finanças, o conhecimento das políticas públicas e das leis, formações sobre comercialização online. Então é um leque bem amplo que possibilite esse protagonismo deles, essa independência dos grupos, de tal forma que eles também consigam se ajudar, né? Criando uma rede de solidariedade entre eles. Ana é uma das 15 pessoas que trabalham hoje na Peralta. Há um ano no projeto, ajuda na produção e venda de cerca de 50 kits por mês. Eu adoro mexer com isso. Eu, nossa, acho o máximo, porque é tanto pedacinho. A gente aproveita retalhos. Eu sou fascinada com esse mundo infantil. A economia solidária é uma oportunidade de permitir que pessoas sem grandes recursos ou oportunidades empreendam. A economia popular solidária ela é formada em sua maioria por mulheres e meia-idade ou terceira idade. Então a gente percebe que é um público que não teria espaço no mercado formal, que teria muita dificuldade de se encaixar, e é um grupo que a gente percebe que tem uma busca por um espaço, por um protagonismo. Então, a gente percebe que é uma possibilidade de inserção dessas pessoas no mercado e que possibilita essas pessoas a terem uma renda que elas não conseguiriam em outros espaços. Quem já colhe os frutos da parceria incentiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Que confia, né, primeiro em Deus, e depois na força do trabalho mesmo, disposição, trabalhar com muito carinho, fazer o que for feito, né, independente de qual peça seja, se ela é bem simples ou se ela é mais elaborada, fazer com muito carinho e o atendimento, assim, ele é nota 10 para essa ponta de partida, né, porque o nosso cliente, ele é que nos sustenta, né, então, assim, eu acho que eles têm que ser bem recebido, né? E a gente procurar entender bem a situação do outro lado também. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau.